Cada dia que passa, mais pessoas desacreditam do amor. Veja quais são os sintomas de uma pessoa desacreditada do amor e se você se encaixa em algum deles. Preste atenção. Primeiro, normalmente uma pessoa desacreditada do amor, ela teve ou más experiências no seu passado, ela sofreu muito na vida amorosa, ou alguém muito próximo a ela sofreu e ela foi testemunha disso, como os pais, irmão, parente, amigo muito próximo. Então a pessoa, com essas referências, ela passa a desacreditar do amor, principalmente quando foi uma grande decepção. Outro sintoma, a pessoa acaba, por desacreditar no amor, ela acaba sabotando os seus relacionamentos. Ela pode até se envolver com alguém, mas no fundo ela pensa assim, isso não vai dar em nada, isso não é sério, não tem como isso aqui durar. Então, sabe de uma coisa, eu vou fazer já alguma coisa errada para essa pessoa desistir, para provar que amor verdadeiro não existe. A pessoa passa a sabotar os próprios relacionamentos. E a pessoa que é desacreditada do amor, ela também tem um outro sintoma. Ela tende a olhar para o sexo oposto, as pessoas do sexo oposto, de uma forma muito negativa. A mulher pode olhar para o homem e dizer assim, todo homem trai, o homem não é fiel. Ou então o homem olha para a mulher e diz, a mulher é interesseira, a mulher ela não quer saber de um cara legal mesmo, então eu tenho que ser mau, eu tenho que ser cafajeste com elas. Talvez você tenha sofrido, venha sofrendo com esse problema, essa doença do desamor, de desacreditar do amor. Não é de surpreender que a sua vida amorosa, com certeza, é um desastre ou inexistente. Mas no fundo, você gostaria, no fundo, de encontrar um verdadeiro amor. Você gostaria que o amor verdadeiro existisse. Isso está aí dentro de você. Prova disso é que você está assistindo esse programa. E hoje nós vamos falar para você como você pode curar isso dentro de você. Eu estou aqui com a Bruna, que sofria desta doença. Ela sofria desta doença. E chegou até nós desacreditada do amor. Não é isso, Bruna? Exatamente. Bem-vinda. Você, desses sintomas que eu falei, quais você tinha? Eu falei de referências más, experiências más, né? Eu falei de sabotar os relacionamentos porque você não acreditava que podia dar certo. E também eu falei de não acreditar no sexo oposto. A referência que eu tinha era dos meus pais. A minha mãe, por muito tempo, ela foi esposa, ela tinha aquela coisa de cuidar do lar, da casa, quando meu pai se envolveu com outra pessoa. E ali foi a ruína. Ele começou a viver uma vida de amante, não vinha para casa, e eu via minha mãe sofrendo. Quando eu era criança, até então não tinha nenhum problema, mas na adolescência foi ficando complicado, porque ele agredia ela, ele batia nela, ele ofendia com palavras. Então, eu era desacreditada mesmo. Só de olhar meu pai e minha mãe, eu já não acreditava muito. Quer dizer, sua mãe foi aquela boa esposa, Sim. Fazia tudo, e o seu pai só traía, tratava mal. Sim, exatamente. Foi quando eu arrumei um namorado, e aí eu falei assim, agora eu vou namorar, né? E eu queria namorar para sair de casa. Porque se eu tivesse um namorado, eu ia para casa do meu namorado e não ia ficar dentro de casa vendo a briga dos meus pais. E desse namoro me resultou um filho, né? Me trouxe o resultado de um filho, que eu tentei abortar, inclusive, tentei o aborto. E eu traía ele, eu saía, eu mentia, eu era mentirosa, eu vivia de mentira. Em busca, assim, ao mesmo tempo que eu queria casar, eu não queria. Porque eu lembrava da minha mãe e do meu pai. Uhum. Aí eu falava assim, não. Ao mesmo tempo que eu queria ser feliz no amor, eu não acreditava muito bem. Quer dizer que você assumiu o papel do seu pai, no caso. Você Exatamente. foi pro lado do seu pai. Por quê? Será que era porque você não queria ser a boba, digamos, como a sua mãe? Eu acho que sim, porque assim, a minha mãe fazia tudo certinho, sabe? Ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, fazia as coisas certinho. E meu pai só traía, e ele vivia de curtição, de balada, e mesmo assim ainda minha mãe gostava dele, minha mãe amava ele. Eu falava, vou viver assim também. Não é à toa que o pai do meu filho, ele gostou muito de mim. E eu só baguncei com ele. Minha mãe fez isso, ela lutou por tanto tempo por ele. Eu falei assim, vou ficar assim também, vou fazer a mesma coisa. Eu era a xerox do meu pai, eu fazia tudo o que ele fazia. Quer dizer, então você não
pensava que o que a sua mãe estava sofrendo, você iria fazer outros sofrerem? Não, jamais. Eu não estava nem aí. Não ligava. Então, para onde essa vida te levou? Quando você adotou esse perfil, digamos, de a mulher cafajeste, né? Podemos dizer assim. Você traía os seus namorados, você brincava com os sentimentos dos seus namorados. Para onde isso te levou? Para a ruína. Porque assim, eu tentava ser feliz a qualquer custo. Eu me envolvia com pessoas, eu queria namorar. Aí quando eu via assim que a pessoa estava gostando de mim, ao mesmo tempo eu falava, não está gostando de mim. Aí onde eu comprava essa pessoa, queria comprar com presente, agradar, levar onde eu estava. Eu queria fazer de tudo para aquela pessoa ficar comigo, mas a pessoa não ficava. Aí eu buscava em balada, bebida, curtição. Você fazia de tudo, mas isso, eu não sei se quem via do lado de fora percebia isso. Do lado de fora você, eu imagino que deveria se mostrar como a poderosa, que pode, que faz, que... Sim. Como é que era? Isso mesmo. Tinha esse jogo também? Você tinha que mostrar que podia? Não, eu batia no peito. Batia no peito. Eu falava, hoje eu vou sair, eu vou ficar com fulano de tal, vou fazer isso. E era o que acontecia. Eu queria status, eu queria estar... Eu queria ser feliz, na verdade, mas não encontrava essa felicidade em nenhum lugar. Quer dizer, quem via do lado de fora achava que você estava arrebentando, né? Sim. Mas por dentro você estava arrebentada. Com certeza. Né? Com carência, com... Sim. Quer dizer, a ponto de dar presente, de querer comprar de alguma forma a atenção da pessoa, o tempo de uma pessoa, era porque você não se via com valor algum. Você não tinha esse senso de valor. Também não via valor nas pessoas, né? Você acabava usando as pessoas. Sim. Essa era a situação. Então, essa vida fez você se submeter a que tipo de relacionamentos? Você se envolveu com que tipo de pessoas, em que tipo de situações, para a gente ter uma ideia de que vida você vivia? Eu costumava dizer que as pessoas falam assim, você tem o dedo podre para homem, né? Eu falava que eu tinha a mão inteira. Que eu só atraía gente que não prestava para o meu lado. Sempre atraí gente que não prestava. Gente que bebia, gente que usava droga, mas eu ficava mesmo assim. Eu falava, não, uma hora essa pessoa vai parar de usar droga, eu vou ficar bem com ela, vou ser feliz com ela. Mas não. Mas eu só me envolvia com gente que não prestava. Eu queria ser feliz, eu ia de um extremo a outro. Eu fiz uma viagem, né, de navio. Lá nessa viagem eu fiquei com o diretor de animação desse navio. E eu falei assim, nossa, agora eu vou arrebentar, né? Amanhã todo mundo vai saber que eu fiquei com ele e tal. E aí, depois que a gente dormiu junto, ele falou que ninguém podia saber, que senão o emprego dele estava em risco. E o outro extremo que eu fui atrás de um traficante. Eu ficava com um traficante lá da Zona Sul e eu ia para lá, saía daqui da Zona Leste, ia para lá, atrás dele, e também era só desilusão, porque eu chegava lá, ele ficava comigo, me usava e depois, no outro dia, era como se nada tivesse acontecido. E o seu filho, Bruna, o que você pensava? Você já era mãe. O que você pensava? Olha, eu nem pensava, eu acho. Porque ele ficava, às vezes, com a minha mãe e, às vezes, com o pai dele. E, assim, com a minha mãe eu até respeitava. Eu ficava em casa, fazia o que tinha que fazer. Mas quando ele estava na casa do pai dele, eu falava, tipo assim, é agora. Tipo, esse final de semana, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu me programava. Na verdade, sempre me programei para fazer o que eu queria. O pai dele queria ter uma família, queria que você ficasse junto com ele? Como é que era esse relacionamento? Sim, quando eu engravidei, ele quis casar comigo. Ele falou, vamos casar, vamos ficar junto e tal. E eu falei, não, você acabou com a minha vida. Eu falava, você acabou com a minha vida. Você me engravidou e você acabou com a minha vida. Eu não quero você, não quero. Não queria ele de jeito nenhum. Você Casamento, a culpa era só então. dele. Ele te engravidou. Exatamente. Só dele. Exatamente. Você não enxergava o seu papel, a sua culpa também nisso, nas suas más escolhas. Não, culpava só ele. Tudo ele era culpado. De tudo. Que também é outro perfil. A gente poderia até, inclusive, você está me trazendo aqui para um quarto sintoma das pessoas que desacreditam no amor. Elas tendem a culpar as outras. Elas tendem a culpar tudo e todos. Elas são infelizes, mas não é por causa delas, das suas escolhas. Elas são infelizes porque o amor não existe, porque as pessoas são más, porque as pessoas são culpadas de terem as tratado mal. Elas são sempre vítimas, né? Tem esse complexo, esse espírito de vítima. Então, por isso elas pensam assim, não adianta
eu querer fazer nada, porque ninguém vai me deixar ser feliz, ninguém vai me deixar chegar onde eu quero. O mundo é mau. Então a pessoa ela é amargurada, ela tem um espírito de amargura que faz com que ela desacredite do amor. E você tem que entender isso. Você que está assistindo e você se encaixa em algum desses sintomas, então você tem que entender, assim como uma pessoa que tem uma dor, um sintoma no seu corpo, e ela vai ao médico e o médico detecta que ela tem uma doença, uma enfermidade e precisa de tratamento, você também precisa se tratar no seu coração, no seu emocional, porque dentro de você, eu tenho certeza, você é uma pessoa dividida. A pessoa que desacredita do amor, ela é uma pessoa dividida. Por que ela é dividida? Porque ela coloca a fachada, né, pela boca, pelas expressões, pelas atitudes, ela mostra para o mundo o seguinte: olha, eu não acredito no amor. Amor não existe, homem é tudo igual, etc, etc. Mulher é tudo igual. Então, tem essa fachada que todo mundo vê. E tem o real aqui dentro, que é, no fundo, ela tem um desejo, um sonho de encontrar uma pessoa legal, uma pessoa decente, como ela vê nos outros casais. Quando ela olha outros casais, ela logo quer criticar, ela logo quer falar, isso é tudo fachada. Ela projeta ela mesma sobre os outros. Ela pensa, não, esse casalzinho aí, esses casaizinhos, tudo fachado, só para mostrar. Na verdade, ela precisa dizer isso para ela mesma, porque se ela admitir que algum casal é feliz, então ela tem que reconhecer que amor existe. Mas como ela não crê que o amor existe, ela tem que falar mal dos casais. Então, se você se encontra nessa situação de doença do coração, o coração está enfermo, você está enfermo, enferma nos seus sentimentos, o que você precisa fazer? Você precisa se tratar, você precisa se curar. Senão você vai continuar sendo essa pessoa dividida, infeliz. E pode ter tudo, viu? Pode ter tudo, pode ter carro, casa, viagem, pode ter tudo, aparência, pode ter tudo. Mas você vai sempre ser uma pessoa dividida e incompleta. Não é isso, Bruno? Isso mesmo. Aparentemente, para os outros, eu era uma pessoa normal, sabe? Uma pessoa boa. Inclusive, aconselhava minhas amigas quando elas tinham problemas assim de relacionamento. Você dava conselho de relacionamento? Dava. Que legal. Dava conselhos para elas. Mas eu dava os conselhos bons. Não, eu não tirava o meu exemplo, que eu não prestava, né? Eu falava para elas, não, você vai conseguir, você vai ser feliz no amor. Falava, não, faz isso, faz aquilo outro, cede, aprende a ceder. Relacionamento é assim mesmo. Bom, pelo menos o conselho bom você dava, né? Mas para você mesmo, você não sabia se aconselhar. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu queria muito ser feliz no amor, mas não consegui. Quer dizer, isso você viveu até que idade? Até os 25 anos. Aos 25 anos. É isso. Quer dizer, sua vida começou cedo, lá atrás, né? Aos 15. Exato. Parece que até os 25, jovem, não sofreu nada, mas você sofreu muito. Muito. Dos 15 aos 25. Você vai saber daqui a pouquinho como que isso mudou dentro da Bruna. Ela veio para as nossas palestras. Ela veio até por uma razão curiosa, que você vai saber daqui a pouquinho. E o que aconteceu com ela? O que mudou dentro da Bruna? Como que ela está hoje? Você vai saber daqui a pouquinho. Você que está vivendo uma situação caótica e você quer conversar com alguém da nossa equipe, talvez você está agora chorando, você está assistindo esse programa e você está aí dizendo assim, poxa, vocês estão falando a minha vida, vocês estão falando a minha vida. Como é que eu mudo isso? Você diz. Como que eu paro de chorar por uma pessoa? Como que eu paro de me humilhar por esta pessoa? De fingir ser uma pessoa, colocar uma fachada, uma máscara e por dentro ser outra? Como é que eu mudo isso? Se você está enfermo, enferma de amor, desacreditada do amor, mas ao mesmo tempo querendo encontrar esse amor que todo mundo fala, então nós vamos ajudar você, vamos conversar com você. Se você quiser ligar agora, a nossa equipe está à sua disposição. 011 3573 3535. 011 3573 3535. E você que está nos assistindo pelo Facebook, tem aí na minha página o botão para você entrar em contato direto comigo.
pode enviar a sua mensagem direta agora, aqui pela página do Facebook, que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Veja agora mais detalhes sobre o trabalho da terapia do amor. Esse trabalho que tem curado, tem sido tratamento para aqueles que estão enfermos de amor, enfermos na alma. Veja só. Quem nunca teve problemas na vida amorosa, que atire a primeira pedra. Administrar a vida a dois não é tão fácil quanto parece. Olha só o que aconteceu com a Marcela. A gente passava muitas brigas, muitas discussões, né? E assim, eu não via muito da parte da pessoa assim valorizar, né? Então, é isso que eu também não me valorizava. Então eu fazia tudo por aquela pessoa e a pessoa não tinha um retorno daquilo. Agora, divorciada, resolveu tomar uma atitude que mudaria a sua vida. Ela começou a frequentar a terapia do amor. Eu comecei a me valorizar, me respeitar, assim, tipo, melhor, entendeu? Tipo, não deixar ninguém me diminuir. Qualquer coisa a pessoa fala, a gente já se sente a pior das piores. E agora não, agora não importa muito a opinião dos outros, mas sim o que eu tô achando de mim mesma, né? Muitas mulheres hoje são inseguras, por mais que elas sejam independentes, bem-sucedidas, mas são muito inseguras. Uma coisa muito comum hoje é a mulher que se sente insegura. Ela é bonita até, ela tem tudo, ela tem até um marido, mas ela é insegura. Por quê? Porque ela está se deixando levar pelos olhos dela. Porque ela olha para outras mulheres e ela começa a se comparar com elas. Verônica e Christian chegaram às palestras prestes a se separar. Chegamos com um casamento destruído, eu queria me separar dele devido às muitas brigas que nós tínhamos quase todos os dias, não vou dizer todos os dias, mas era quase todos os dias. Eu me sentia sozinha, me sentia abandonada. Quando os problemas foram chegando e as diversidades entre eu e ela, eu não conseguia resolver, eu não sabia o caminho para resolver alguma coisa. E aquilo estava me sufocando de tal maneira que eu explodia assim, né, com nervosismo, com uma raiva. E realmente às vezes eu quebrava algumas coisas, eu jogava no chão, né, xingava às vezes. Teve uma vez, uma das brigas que a gente teve, que a gente estava viajando e aí ele estava dirigindo numa rodovia que eu estava me sentindo tão triste, tão infeliz, que eu abri a porta do carro para me jogar do carro. Queria tirar minha vida porque eu pensava assim, eu quero me separar, ele não quer se separar e eu também não quero mais nenhum outro relacionamento. Eu estava desiludida. Aí foi quando ele levou um susto, parou com o carro e me puxou. Quando você começar a usar a razão para resolver os seus problemas de vida amorosa, então você vai começar passo a passo a fazer as coisas certas e elas vão começar a acontecer para você. Porque você plantou, você fez a coisa certa. As mudanças não demoraram a aparecer. Vi que ele também viu que eu estava mudando, né? O meu temperamento, que não era fácil, era difícil. E eu fui gostando. Cada vez que eu ia e eu estava vendo essa mudança dentro de mim, automaticamente começou a mudar o nosso relacionamento também. Então, dali em diante, eu só quis mais e mais aprender. Foi um divisor de águas que eu passei a entender muita coisa sobre relacionamento que eu não sabia. Era nítido o resultado e isso motivava ainda mais para a gente continuar voltando. Camila chegou por aqui tentando entender o que havia de errado em sua vida amorosa. Antes a minha vida amorosa era um pouquinho conturbada, digamos assim, né? Eu tinha passado por vários relacionamentos, duravam um pouco tempo e logo eu achava que eu precisava me apaixonar, que esse seria o homem ideal para eu casar e eu sempre acabava me iludindo. Então eu acabava terminando com ele ou a pessoa terminando comigo e me frustrando muito. Eu acho que eu não vivia a minha vida, eu vivia a vida dos meus ex-parceiros, enfim. Então eu queria saber o que eles estavam fazendo e minha vida só era feliz se eu tinha o meu parceiro do lado. Então eu não conseguia me enxergar, não conseguia sentir o meu valor próprio, né?
Ao chegar na terapia do amor, muita coisa mudou. A palestra vem me ajudando muito a me curar antes de eu encontrar alguém especial. Então, a cada dia eu venho evoluindo, me conhecendo mais, me amando mais. Então, isso está me fazendo muito bem. A terapia do amor é um lugar que eu não vou deixar nunca mais. E se Camila hoje tem certeza, Lídia chegou às palestras cheia de dúvidas. Eu vim de um relacionamento onde teve traição e dessa traição ele acabou engravidando a menina e eu já sofri isso pela segunda vez. Então eu estava bem destruída emocionalmente, me afetou em outras áreas como financeira e profissional. E aí foi que eu decidi procurar ajuda. A ajuda que ela procurava veio da terapia do amor. Você tem que vencer a si mesmo, né? Aquilo que é falado na terapia do amor, você tem que ir praticando no seu dia a dia. Te abre os olhos, aquilo que você não consegue enxergar é falado na terapia do amor, é como se fosse uma revelação. Tem uma coisa que o Renato fala e que eu sempre fica na minha mente. Eu falo para toda pessoa que assim pede algum conselho, eu falo assim: carência é igual fome, quando você vai no mercado qualquer porcaria serve, né? Venha também descobrir o amor inteligente e viva a vida amorosa que sempre sonhou. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. É verdade, buscar um relacionamento enquanto você está carente é igual ir ao supermercado com fome. Qualquer porcaria serve. E é isso que você fazia. Você dizia que tinha a mão podre, não era só o dedo. Mas, na verdade, não é que você tinha mão podre, era que você estava carente. Então, você vai aceitando qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Eu me sujeitava a qualquer coisa, assim. A qualquer coisa, assim. Me sujeitava naquela também. Eu escolhia. Uhum. Mas o que eu escolhia não era nada de bom. Você escolhia era uma porcaria porque, mesmo. Com certeza, tinha gente para escolher que queria só uma aventura, que queria só um caso, uma noite, etc., mas nada realmente que viesse te valorizar, né? Essa era a questão. Mas, então, você veio para a terapia do amor como? Como você chegou às palestras? Eu vim através de uma outra pessoa que ela estava assistindo umas palestras aqui no Templo de Salomão. E aí, quando eu reencontrei essa pessoa, eu vi essa pessoa bem. Aí eu falei assim, nossa, tá diferente essa pessoa, né? Eu acho que agora eu quero ficar com essa pessoa. E aí eu acabei vindo também até o templo. E aí eu vim na terapia do amor, não gostava, porque eu vinha e não entendia nada, não escutava. Eu escutava, mas eu não entendia, na verdade. Mas mesmo assim eu continuei vindo. Eu imagino que você não entendia ou não fazia muito sentido para você, porque por causa dessa resistência que havia, né? A palavra amor já era uma ferida para você, não é? Quando você ouvia. Então, terapia do amor já era uma coisa que dividia as suas opiniões, porque você era uma pessoa dividida. Isso. Na verdade, só a palavra terapia, né? Já entendia, tipo assim, é coisa para louco. Para louco. Tipo assim, terapia, não, isso é coisa, tipo, é coisa para louco. Mas eu tava sofrendo, né? Eu queria muito ser feliz no amor. Nossa, demais, assim. Eu queria muito, muito, muito acreditar que o amor existia. E aí eu fui vindo e eu fui falando assim, existe amor de verdade. É impossível uma pessoa não ser feliz no amor. Se vir aqui nessas palestras que são sensacionais, começar a ouvir, colocar em prática o que está sendo falado aqui, é impossível não ser feliz. O que aconteceu? Você está vindo há quanto tempo? Há 1 ano e 5 meses. Então, nesse período, a Bruna que chegou com o coração partido, vários relacionamentos, um filho desde a adolescência, a Bruna que tinha não só o dedo podre, mas a mão podre, né? Desacreditada no amor, desde que viu a mãe sofrer tanto na mão do pai, etc, etc. O que aconteceu com essa Bruna? Hoje, como você está e o que te ajudou a mudar o seu interior? Hoje eu estou ótima, estou muito bem, assim, porque eu aprendi o amor inteligente, que é possível ser feliz no amor. Inclusive, teve uma palestra que o senhor falou da pessoa independente, que a pessoa, que ela é muito independente de si. E eu era assim,
eu batia no peito, eu falava, não, eu faço e acontece. É do meu jeito. E foi assim que eu reconheci que eu também tenho parte de culpa nos relacionamentos que eu tive, inclusive com o pai do meu filho, porque eu acabei anulando ele de uma maneira inexplicável, assim, eu acabei anulando ele, porque eu tomei a frente de muitas coisas. Inclusive, a dona Cris falou que de homem banana, né? Eu acabei rotulando ele como um banana. E assim, hoje eu reconheço, né, que errei muito. Tenho parte de culpa em tudo que fiz, mas hoje eu estou bem, continuo participando das palestras, é um aprendizado a cada quinta-feira, é maravilhoso, assim. Quer dizer, você aprende nas palestras a mudar o padrão, não é? Isso. Antigamente o seu padrão era baixo, de uma certa forma alta, talvez por um certo tipo de homem que podia te proporcionar alguma coisa, mas baixa no sentido do caráter, das expectativas, dos objetivos. Então, quando você vem para a palestra, o seu processo de autovalorização imediatamente faz você elevar o seu valor. Sim. Você percebe isso em você hoje? Sim, eu aprendi a me valorizar, porque eu não tinha valor nenhum. Assim, eu era uma mulher, eu achava, né, que eu era uma mulher assim, para chamar a atenção dos homens, e não precisa disso. Eu aprendi a me amar, a me valorizar, a valorizar meu corpo, que eu não preciso de uma roupa curta para chamar atenção, que eu não preciso de ser rainha de bateria de uma escola de samba para chamar atenção. Você foi? Fui rainha de bateria de um bloco de carnaval. Ok. Também para chamar atenção. Sim. Eu vou lá, como você disse, vou acontecer, né? Vou causar. Exatamente. Eu queria causar. Eu queria chegar chegando. Tipo as poderosas. Hoje você entende que não precisa disso. Não. Então, os seus padrões estão elevados, seu coração está curado, hoje você acredita no amor. Sim, acredito. Então, a sua história continua, porque você não está em um relacionamento ainda. Não, estou solteira. E nós fazemos questão de trazer pessoas aqui que ainda não estão em um relacionamento, para que as pessoas que estão assistindo em casa entendam que na terapia do amor não é para você arrumar namorado, necessariamente. É claro que o objetivo é você, eventualmente, encontrar uma pessoa que realmente vai adicionar na sua vida, vai acrescentar na sua vida. Mas, enquanto você não se curar dos problemas interiores, das bagagens, não vai adiantar você procurar pessoas, entrar em relacionamentos. Você só vai estragar o relacionamento ou ser estragada pela outra pessoa, pelas más escolhas. Então, assim como a Bruna hoje está curada e bem, e a história dela continua, ela é um trabalho em andamento, você também que busca uma reconstrução do seu eu, do seu interior. Você como uma pessoa desacreditada do amor, mas ao mesmo tempo você quer encontrar esse amor. Mas você não quer mais errar, você não quer sofrer. Então, o endereço e o dia e a hora está aí. Celso Garcia, 605 no Brás, aqui no Templo de Salomão. Horário às 20 horas nesta quinta-feira. Faça como a Bruna e como milhares de solteiros, divorciados, viúvos, que têm vindo buscar esse tratamento, essa cura interior, estão encontrando que o amor verdadeiro realmente existe. Tá bom? Nós esperamos por você nesta quinta-feira. Muito obrigado, Bruna, pela sua participação. A sua história continua. Esperamos você aqui de volta. Com certeza. Em breve, tá bom? Com certeza. Veja agora o que vai acontecer nesta quinta-feira também, dentro da palestra, a continuação daquele tema, 3 coisas, desta vez que toda esposa gostaria que o seu marido entendesse. Muitos casais reclamam da falta de diálogo, mas quando tentam conversar, acabam brigando. Os problemas não são resolvidos e o casamento vai se esfriando. Ele não quer escutar e ela prefere ficar calada. Existem 3 coisas que toda mulher gostaria que o marido entendesse. Venha descobrir quais são na próxima palestra da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
3 coisas que toda esposa gostaria que o marido entendesse, mas parece que ela não consegue explicar. Ou será que ele tem algum problema aqui? É o que muitas mulheres reclamam, né? Por que o meu marido não me entende? Por que ele não entende, não entra na cabecinha dele que eu quero isso, que eu preciso daquilo, que eu não gostaria que ele fizesse aquilo, etc, etc. Sabe, a maioria das mulheres tem essa frustração. É como se homem e mulher falassem línguas diferentes. E, de fato, falam. Estudos comprovam isso, que homens e mulheres se comunicam de formas diferentes. E, muitas vezes, a mulher ela não consegue se expressar para o homem de forma que ele a entenda. E o resultado é frustração, o resultado é bloqueio. O homem prefere simplesmente desligar da voz da mulher, ligar em outras coisas e deixar ela falando sozinha, ignorar, achar que se eu deixar ela falando sozinha, ela vai cansar e vai desistir dessa ideia. Mas o que de fato as esposas, toda esposa, gostaria que o seu marido entendesse? Nós fizemos uma pesquisa sobre este tema e quase 2.000 pessoas se prontificaram para responder e revelar para nós, em sigilo, suas esposas, o que elas gostariam de dizer para seus maridos, gostariam que eles entendessem, ficassem sabendo, mas ou elas não têm coragem de falar, ou já falaram 1 milhão de vezes, mas mesmo assim eles não entendem. Nesta quinta-feira, nós vamos revelar quais são essas 3 coisas. E por que você, mulher, precisa vir para essa palestra? Primeira razão, porque você precisa aprender a se comunicar com seu marido. Aquilo que você sempre quis dizer para ele, mas ele não entende. Por que ele não entende? Porque quando você fala, há uma resistência da parte dele. Você vai aprender como se comunicar de forma que ele entenda, que ele ouça. E você, marido, é claro, você precisa entender isso, porque ter uma pessoa, uma esposa do seu lado, que não consegue que você a entenda, só vai fazê-la frustrada e de tabela você também. Então, esta palestra é a palestra que toda esposa gostaria que o marido ouvisse. Por isso, esposa, você deve fazer o seu esforço para trazer o seu marido com você. E você, marido inteligente, só os maridos inteligentes, só os maridos espertos, como aqueles maridos que vêm às nossas palestras, só eles realmente vão valorizar o que isso vai trazer para eles, o conhecimento que eles vão ter e vai fazê-los realmente maridos que vão fazer suas respectivas esposas felizes, melhores e sem ser emasculados, sem ser castrados, sem ser anulados, diminuídos, humilhados, como muitas vezes os maridos hoje estão se sentindo porque suas esposas batem de frente, suas esposas ou fazem drama ou então tentam destruir a moral do marido para que ele tenha alguma reação ou a ouça. Você, marido inteligente, não vai perder esta palestra. Nesta quinta-feira, às 20 horas, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão. Veja, por exemplo, o que a Isis, esta esposa aqui, quando ela se casou com o Tiago, ela desesperadamente queria que o Tiago entendesse uma coisa. E ela achava que tinha já explicado. Porque desde o início do namoro ela já tinha falado para ele o que ela temia, o que ela não queria no futuro, no relacionamento. Ela pensava que ela já tinha explicado tudo. Só que o Tiago não entendeu. E o resultado disso foi catastrófico. Veja só a história dos 2 que nós os entrevistamos recentemente na Escola do Amor. Eu estava em fase de conhecê-lo e esse amigo olhou para mim, amigo nosso em comum, olhou para mim e falou, olha, não se envolve com ele porque ele se envolve até com mulher casada. No primeiro momento eu falei, epa, veio um sinal de alerta na minha mente, mas eu relevei porque eu levei em consideração justamente isso. Eu sabia que ele tinha um interesse por mim e como eu nunca dei chance nenhuma, eu falei, eu acho que isso deve ser, porque eu não vou ficar com ele, ele também não quer que eu fique com o Tiago. Então eu vou seguir em frente, eu vou conhecer a pessoa que ele é, vou dar essa oportunidade.
Nós nos casamos e isso continuou, não saiu de mim. E como? Você chegava a falar com o Tiago sobre isso? Sim, eu chegava a questioná-lo. Falava, Tiago, você algum dia vai me deixar? Você algum dia... Eu cheguei um dia a falar para ele dessa forma, se um dia você conhecer alguém lá fora e se interessar, por favor, não me traia. Fale, seja sincero, que eu vou entender. Ele mal chegava do trabalho e eu já estava, e aí, o que você conversou com alguém hoje? Como foi na sua faculdade? A pior fase, assim, que eu vejo, que atacou meu ciúme, foi enquanto ele estava na faculdade. E o que você achava dessas vezes que ela falava para você, aí, você vai me trair, ó, se um dia você me trair, ó, você estava com alguém, você não estava fazendo nada, mas essas insinuações dela, o que você achava disso? Olha, no começo eu entendi aquela insegurança. Então eu tentava me colocar no lugar dela. Se fosse eu no lugar dela, isso inseguro, será que eu ia querer alguém que ficasse me acusando, ficasse me maltratando por isso? Não. Então eu procurava fazer o contrário. Então eu sempre dava um apoio, procurava transmitir segurança a ela. Eu dizia que realmente essa pessoa que falou era uma pessoa mal intencionada, ela sabia que havia um interesse, que não era só amizade entre esse rapaz e ela. Então eu procurava clarear isso a ela. E o que foi esse aumento aí na intensividade das suas desconfianças ao segundo ano, após o segundo ano? Foi o quê? Foram mais amizades? Foi a mudança de rotina de trabalho? O que foi que aumentou a sua desconfiança? Nós nos casamos, 2 anos depois eu fui trabalhar fora. Então, as pessoas do meu trabalho que começaram a colocar na minha cabeça. E na época ele fazia faculdade e elas olhavam para mim e falavam, Isis, você acha que ele não conhece mulher na faculdade? Faculdade, o que mais tem é mulheres. Acorda. Mas você seguiu o conselho dela, aí você foi o quê? Fazer faculdade? Eu comecei a focar só no meu trabalho. Deixei ele um bom tempo de lado e ao mesmo tempo que eu deixei ele de lado, eu cobrava. Ele chegava do trabalho e eu, e aí, o que você fez hoje? E ele sempre solícito, eu tinha acesso realmente a tudo, a rede social, ao WhatsApp, tudo. Daí, eu entrando em rede social com ele, era um tal de amiguinha, oi gatinho, oi, isso por dentro me matando. Eu falei, aí pronto, aí o ciúme quadruplicou. Ligava no serviço, eu atormentava a vida dele no serviço. Ele não trabalhava, ele não tinha vida, coitado. Eu não dava paz para ele. O pouco tempo que nós tínhamos junto era nos finais de semana. Durante a semana realmente era um afastamento total. Nos finais de semana, quando nós não discutíamos, eu passava o tempo tentando me explicar para ela. Então eu sempre tentava trabalhar o psicológico dela, porque eu via que era no psicológico que ela tinha uma debilidade. Então vinha qualquer pessoa, falava alguma coisa, ela encarava aquilo como verdade. Eu encarava aquilo como não é realmente. E eu deixava ele totalmente de lado. A pessoa que eu deveria ouvir, eu já não ouvia mais. Então depois eu saí desse serviço, porque eu vi que à noite não dava mais. Então o que eu falei, olha, você sai do serviço, eu vou sair do meu, eu vou voltar a trabalhar em horário comercial durante o dia, para a gente começar a viver uma vida de família à noite. Até que um dia eu montei uma sociedade com uma amiga, nós éramos muito próximos, então falei, vamos tentar no lado profissional, ver se dá algo? Vamos, começamos a conversar, passou do lado profissional, aí a amizade acabou crescendo até demais, saiu do rumo, e eu acabei me deixando levar também. Era incrível, o que eu não encontrava em casa, eu encontrava com ela. Tivemos um relacionamento mesmo, infelizmente, só que é incrível, né? Depois do primeiro relacionamento que eu tive com ela, primeiro contato direto que eu tive realmente com ela, meu mundo desabou. Aí veio uma coisa na minha cabeça que eu falei, não acredito. Tudo que inicialmente, lá no começo, nos 10 anos, que no tempo a gente tinha 10 anos, eu sempre primei, que era minha família, ali eu vi que eu tinha jogado tudo pro alto. Você descobriu como foi? Foram vários fatos que aconteceram. A pessoa entrou em contato comigo e depois ele confessou. Quando a pessoa entrou em contato comigo, eu não dei crédito. Eu achei que era só mais uma... provocação. Uma provocação. E eu falei pra ele. Eu acho que eu sentei e mostrei no computador, não foi? Falei, olha, a pessoa me mandou aqui e tal. Aí a primeira reação que ele teve foi, onde você pegou isso? Eu não peguei, me mandaram. Ele, isso é coisa minha. E virou as costas e saiu. Aí ali eu falei, epa, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu me senti, falei, o que eu tô errado em perguntar quem é? Eu tô errado porque eu perguntei quem é? Eu me senti como se eu estivesse invadindo a privacidade dele. E aí depois ele confessou, depois de algum tempo. Porque quando ela me mostrou,
Eu já havia terminado com essa pessoa. Então eu falei, olha, eu cometi um erro, não quero saber de você. Então vai você para um lado, eu para o outro. Acabou a sociedade, acabou a amizade. E um meio de ela me retalhar foi enviando para ela. Quando aconteceu, eu fiquei muito mal. Isso. Então eu desabei, a ponto de ter depressão por causa disso. Ele chorava na minha frente. Eu não conseguia ficar na mesma cama com ela. Eu não conseguia, tinha uma barreira. Chegou ao ponto de eu colocar a nossa filha para dormir com ela e eu dormir na cama da nossa filha. Então eu estava muito mal. Eu falava, o que eu fiz da minha vida, tudo que eu construí, eu fiquei sem moral alguma. Fiquei muito baixo, a ponto de passar a noite chorando. Caí em depressão mesmo, pedi para morrer. Você vê, o que acontece? A pessoa, ela tem tanto medo de um problema acontecer que ela acaba provocando o problema. É isso que aconteceu com a Isis. Quer dizer, ela queria que o Tiago entendesse. O Tiago, ele não percebia, na verdade, ele não entendia o que de fato estava acontecendo com a Isis, que era uma pessoa muito insegura. O ciúme dela, a insegurança dela, fazia com que ela se comportasse daquela forma. O Tiago não entendia isso, só via isso como uma forma de irritação. Então, tudo isso acabou acarretando naquilo que a Isis mais temia. Mas o que aconteceu? Uma outra mulher, muito sábia, a mãe do Tiago, fez um convite para a Isis vir às nossas palestras. E eu queria até fazer um parêntese aqui para você mãe, você avó, que gosta desse programa, e você tem uma filha, você tem um filho, você tem um neto que está sofrendo no amor. E você sabe que se ele aplicasse o que você assiste nesse programa, aprendesse o amor inteligente, não estaria sofrendo como está. Então faça como a mãe do Tiago, que convidou a Isis, já que ele não queria inicialmente, ela foi a nora. E através das palestras, quando a Isis chegou, ela já logo recebeu um livro Casamento Blindado, e aí foi começando a curar o seu coração, a aprender o que fazer. E você vai saber agora o que aconteceu na história para restaurar o casamento dos dois. Acompanhe. Minha mãe, ela viu aquela situação, aí ela falou, olha, vocês precisam de ajuda. Aí nós até combinamos de ir em psicólogos para acompanhar. Não, vamos buscar um psicólogo para ver o que está acontecendo, terapia de casal. Aí minha mãe, ela falou, olha, faz o seguinte, tem uma terapia, mas não é de casal. No primeiro momento, né, a gente não conhece, vão me receber mesmo? Vou lá, vou fazer o teste. Cheguei, o palestrante me recebeu na porta. Foi a primeira coisa que eu fiquei. Ele, senta, pode falar, Isis. E aí eu comecei a falar. A primeira coisa que ele disse, que eu enxerguei, que ele me fez abrir os olhos, ele falou, Isis, você deixou muitas pessoas interferirem no seu casamento. E ele me presenteou com um exemplar do livro Casamento Blindado. Nessa altura, vocês estavam morando juntos, mas separados. A gente só morava debaixo do mesmo teto. Mas eu dormia na cama de casal com a minha filha e ele na cama de solteiro em cima. Nesse momento que ele estava mal, você estava piorando a situação. Olha, gente, você tem que... né? Quer dizer, ele não estava bem, ele estava precisando de ajuda, não de crítica ainda mais. E eu critiquei, eu olhei e falei, você está jogando sua família fora. São 10 anos de casamento. Você chegou a pedir perdão a ela? Quando eu falei, eu me abri para ela, eu pedi perdão, porque eu não aguentava mais. Aí eu falei, olha, eu vou te falar, desculpa, aconteceu mesmo, foi com fulano, foi assim, assim, assim. Mas parecia que o perdão não tinha a força que tem o perdão. Para mim, saiu como se fosse uma palavra. Mas você também não tinha se perdoado, né? Eu fiquei muito tempo com isso. E realmente, depois que nós começamos a participar das palestras, foi até no templo onde vocês ficam. Porque eu não queria ficar naquele ambiente de casa, era muito pesado. Então eu falei, olha, vamos bem longe, onde ninguém nos conheça, para a gente poder procurar uma ajuda. Aí foi onde nós soubemos do Templo de Salomão e fomos lá. Mas eu demorei, eu não me perdoei realmente. Tanto que ela conseguiu superar, depois ela tinha mudado totalmente o jeito dela, o caráter dela, o modo de se portar em casa. E mesmo assim eu não conseguia. Às vezes ela fazia um comentário. Nossa, olha aquele homem ali, como ele está olhando para outra. Eu falava, por quê? Você está tentando jogar na minha cara? Eu não estou olhando para ninguém. E não tinha nada a ver conosco. Era sentido de que eu estava
jogando na cara dele o que ele tinha feito, quando na realidade não era. Eram comentários normais, assim, do dia a dia. Aí foi quando eu comecei a procurar ajuda com o palestrante. Aí ele falou, rapaz, você não se perdoou. Agora você tem que trabalhar dentro de você o que você fez. Talvez a ideia que você tinha de casamento era tão forte que quando você quebrou isso daí, você acha que você cometeu o pior erro da sua vida. Realmente, você cometeu um erro. Mas você tem que superar, porque agora você é capaz de destruir sua família, só que de outra forma. Por você não saber levar essa situação, você está deixando de aproveitar a sua família agora. A mudança que vocês têm agora. E aí foi onde eu comecei a trabalhar dentro de mim isso daí. Aí chegava na reunião, era primordial. A gente estava lá toda quinta-feira, no mesmo horário, assistia a palestra, tomava nota, colocava. Eu fiz fielmente tudo que vocês falavam, para ver se dava certo. E aí eu vi que realmente começou a mudar. Como que você mudou? Parei com as cobranças logo de imediato. Quando eu vi que quanto mais eu cobrava, e eu ouvi numa das palestras, não cobre seu marido, você não é a mãe dele. Eu lembro de uma das palestras de vocês falando, você não é a mãe dele para ficar falando faça assim, faça assim. Você é a esposa, então não cobre dessa maneira. Eu parei. Eu não cobrava mais, eu não ligava mais, eu não ficava chamando no WhatsApp toda hora. E depois eu comecei a trabalhar em mim na questão do perdão. Eu tive muita dificuldade para conseguir perdoar. Porque embora eu soubesse que eu tinha errado também, houve um momento que eu transferi tudo para ele. Não, o problema da minha vida é você, eu não devia ter escolhido você. Veio isso na minha mente, eu não devia ter escolhido você. Quanto tempo demorou para você trabalhar isso dentro de você nas palestras? Foram 6 meses mais ou menos? 6 meses conosco lá e depois, com essa questão do perdão, digamos aí, foi mais 6 meses, quase 1 ano. Agora, Isis, é possível então, é possível perdoar? Quando você tem um foco, quando você coloca na sua mente que você pode, e aí você busca ajuda no lugar certo, você consegue. Vocês têm novas regras hoje, assim, coisas que vocês, isso a gente não faz mais, ou a partir de agora vai fazer sempre assim, coisas que vocês fazem para proteger o casamento, de não voltar problemas antigos? Sim, por exemplo, quando uma pessoa se aproxima, uma moça se aproxima, até no lado do trabalho mesmo, a primeira coisa que eu faço, eu falo que ela é minha secretária. Então eu já coloco para ela se comunicar com a pessoa. Amizades, hoje é nossos amigos. Eu, ela, as nossas 2 filhas, minha mãe e minha sogra, só. O restante nós fizemos essa separação, hoje nós amigos e colegas. Então colegas é dali, da porta de casa para fora. Não damos mais acesso às pessoas para dentro da nossa casa. Hoje nós colocamos, a nossa casa realmente é o nosso espaço. E hoje eu aprendi muito a filtrar o que eu escuto. Hoje em dia não é qualquer pessoa que vai olhar para mim e falar, olha, se você fizer assim, que eu vou absorver. Não, eu paguei muito caro por isso. Quer dizer, você vê que mesmo após uma traição, mesmo depois que o Tiago entrou numa crise de depressão, onde ele até mesmo considerou o suicídio, tudo isso foi transformado através do que ela deu início, a Isis, através do convite da sogra, e eventualmente esse casamento foi restaurado de forma completa. O que mostra que não importa se na sua vida, no seu casamento, já houve traição, se você está em depressão, se as águas que passaram por baixo dessa ponte não tem mais volta, e você diz assim, não tem mais como recuperar, não tem mais como restaurar, muita coisa já rolou, muita coisa já aconteceu, não dá mais para voltar atrás. Mas veja o que aconteceu com eles. Veja o passado deles e hoje eles estão bem, eles estão felizes. Por quê? Porque eles entenderam que mais valia trabalhar para recuperar o que eles já tinham do que jogar tudo fora e partir para o incerto. Quem garante você que está aí pensando em separar? Quem te garante que você vai de fato encontrar uma pessoa melhor e que o casamento com essa outra pessoa vai ser diferente? Quem garante é você? Porque, na nossa experiência, não é que pessoas divorciadas nunca mais podem ser felizes. Não é isso que nós estamos falando. Nós apresentamos aqui muitos casos de pessoas que tiveram casamentos infelizes, vieram, se trataram, aprenderam amor inteligente, casaram de novo, estão felizes. Mas é claro que sempre o melhor é que você procure salvar o que você tem. E você tem um casamento, você tem um relacionamento que tem filhos, tem um passado, tem uma história, não só uma história ruim, mas uma história boa. E você quer salvar essa história boa. Você gosta dessa pessoa, você ama essa pessoa.
E você gostaria de fazer isso ser restaurado, você só não sabe como. Mas nós vamos mostrar para você como. A verdade é que se você simplesmente terminar, porque você não aguenta mais esse sofrimento, e partir para outra sem aprender com os erros desta relação, você simplesmente vai ou escolher mal, ou se entrar numa outra relação, você vai acabar estragando novamente, sem saber resolver os problemas, porque você não aprendeu nada com a última. A única coisa que você aprende quando você divorcia é fugir dos problemas. A única coisa que você aprende quando você divorcia é fugir dos problemas do casamento, não resolvê-los. Ok? Então, se você quer realmente cuidar de você e restaurar, lutar pela sua relação, nesta quinta-feira esteja com a gente às 8 horas da noite na palestra aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Veja o que milhares de casais têm feito todas as quintas-feiras para investir no amor inteligente. Uma escola que ensina lições sobre o amor inteligente. Assim é a Terapia do Amor, um lugar que acolhe milhares de pessoas em busca de sabedoria para lidar com a vida amorosa. Vengo de Argentina, yo ya tuve la oportunidad de participar de la Terapia del Amor acá. Participo en Argentina también, pero es una expectativa siempre venir. Lo que nosotros aprendemos en la terapia y acá en el Templo de Salomón son enseñanzas muy valiosas y que han transformado mi matrimonio. Acá yo aprendí en la terapia del amor a ocupar el rol de mujer. A veces la sociedad nos enseña un rol equivocado y nosotros en la terapia del amor aprendemos a eso, a ocupar el rol y por eso podemos ser felices en el amor. Para mí la terapia del amor es una escuela en la cual uno aprende a disfrutar del amor inteligente. Eu não tinha uma estrutura para estar em um relacionamento. Eu tive uma infância bem difícil, com a separação dos meus pais, então eu trouxe essa bagagem de insegurança, de rejeição e de não levar adiante os relacionamentos. Então eu era uma pessoa totalmente emotiva. Então tudo para mim mexia muito com o meu emocional. A palestra que teve que realmente mudou a minha vida foi quando ele falou do real valor. Então foi através dessa palestra que eu comecei a ter mudanças. Emoção é ferramenta errada para resolver problemas. Você não resolve nada na emoção. Você só piora as coisas na emoção. Você tem que saber que emoção tem o seu lugar, tem a sua hora. Emoção não é 100% ruim. A emoção tem o seu lugar, a sua hora, seu momento, sua função. Mas ela não é para ser usada para resolver problemas. Porque quando você entra na emoção, você aumenta, você tira o problema de proporção e você não resolve aquele problema e cria novos problemas. Eu era uma pessoa triste, hoje eu não sinto mais essa tristeza, eu tenho segurança em tudo que eu faço. Eu sei o que eu quero, eu tracei objetivos e sei exatamente o que eu quero hoje. Hoje eu me considero uma pessoa feliz, completa, mesmo ainda não estando com alguém. Mas eu sei exatamente aquilo que eu quero e o que eu busco. Walter gostou tanto do resultado das palestras em sua vida que convidou Andressa para vir. É o primeiro dia dela na Terapia do Amor. Quando eu conheci ela, eu era assim também. Às vezes ela me cobrava muito também pelo meu jeito arrogante, às vezes eu era um pouco ignorante também. Procurei a me entender para poder entender o próximo também. Eu quero que a gente cresça junto, né, no relacionamento, a gente possa vir casar, eu mudar algumas coisas. Ele também, que nem ele falou, ele era um pouco ignorante, um pouco arrogante. E eu vi que ele foi mudando com isso, vindo pra cá. Então me deu curiosidade e eu quis vir também. Hoje as palestras para mim representam um manual do relacionamento. Assim como eu vi no livro Namoro Blindado, não só ler ali, quero ter como exemplo também eles, para o meu relacionamento com ela. Amor próprio, a possibilidade de começar certo um relacionamento e a transformação de histórias que pareciam ter chegado ao fim. Nós tínhamos uma vida amorosa excelente, éramos um casal referência, temos 2 filhos lindos. Houve uma traição da parte do meu esposo, né? E daí realmente abalou tudo. Eu me envolvi com uma pessoa da nossa empresa.
E isso acabou com o nosso casamento, né? Eu comecei a maltratar a minha esposa, assim, virou minha cabeça, né? Em 15 anos eu nunca traí e virou minha cabeça totalmente. Um ano sofrendo, sendo humilhada, maltratada. Eu tentei o suicídio por 2 vezes. E nesse primeiro dia que eu vim aqui, eu costumo dizer que a terapia do amor, antes de salvar minha família, meu casamento, salvou a minha vida, em primeiro lugar. Porque o dia que eu vim aqui, eu estava realmente decidida a acabar com a minha vida. Aí você pensa assim, não, eu não tenho culpa, Cris. Esse ódio que eu tenho aqui do meu marido é porque ele fez isso e aquilo outro. Você tem culpa, porque você está guardando o ódio. O ódio está dentro de você. Você está sofrendo por causa desse ódio. Você poderia, olha, ele fez isso e aquilo, e você poderia falar, olha, eu não aceito isso. Você poderia sair desse relacionamento, você poderia perdoar, sair do relacionamento. Mas ficar ali e odiando ele, e guardando mágoa, jogando na cara dele, você tem culpa. Porque você está nutrindo esse ódio dentro de você. Quem está com o veneno é você, não é ele. Você pensa assim, não, eu estou punindo ele. Não, você está se punindo. Porque uma pessoa com ódio, com mágoa, é uma pessoa amarga, uma pessoa difícil. Eu falava para ela, eu chorava, eu falava, amor, eu preciso de ajuda. Eu sei que tem hora que eu mudo, eu minto, eu falo uma coisa para você hoje, amanhã eu falo outra, eu preciso de ajuda. E a melhor coisa que aconteceu foi a gente vir conhecer as palestras. E nós não estávamos juntos, estávamos separados. Minha esposa veio 2 vezes, em 2 palestras, e na terceira eu já vim com ela. Se eu tivesse conhecido as palestras antes de me envolver com as pessoas, eu tenho certeza que eu não teria me envolvido, nada disso teria acontecido. Cada palestra que a gente vem, cada quinta-feira, a gente fica mais forte, sabe? Eu aprendi que eu dizia que nunca seria capaz de perdoar uma traição, sempre disse que nunca perdoaria. E eu me senti capaz de algo que eu não sabia que eu era capaz, de perdoar, mas de perdoar de verdade. O que você aprende a respeitar o próximo, a respeitar o cônjuge, a ter mais paciência, né? Tem muitos termos, muitas coisas que eu aprendi que eu não sabia. Hoje meu casamento está maravilhoso, né? Cada dia está fortalecendo mais, né? Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Entrada e o estacionamento são gratuitos. São casais, pessoas que têm aprendido ao amor inteligente, aprendido a colocar isso em prática, e isso faz toda a diferença em suas vidas. Nesta quinta-feira, tema da palestra: 3 coisas que toda esposa gostaria que o marido entendesse, mas não consegue explicar. Ou talvez o cabeça dura tem dificuldade de entender. Mas nós vamos facilitar tudo isso aí. Não perca, 20 horas, aqui no Templo de Salomão, nesta quinta-feira. Mais detalhes no nosso site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o nosso SOS do Amor, 011 3573 3535. Até lá, alunos! Quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a 2? Adquira o novo livro Casamento Blindado 2.0. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem diferentes experiências e conselhos. Novos capítulos, mais conteúdo. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.